Olá, queridos irmãos, amigos em Cristo, todos bem, graças a Deus. Aqui no nosso estado estamos em um tempo chuvoso. Tempo chuvoso é um tempo assim crucial para os agricultores, porque é um tempo deles plantarem, porque logo vão estar colhendo o que plantam. É um tempo de semear. E hoje, pensando nisto, estive analisando que é muito importante nós tirarmos um tempo para nós, para plantarmos coisa boa, cuidarmos mais da nossa saúde, cuidar mais do nosso espiritual, termos mais um tempo a sós, conosco mesmo e principalmente com o nosso Deus, que é o Senhor da nossa vida. Tira esse tempo para plantar coisas boas para você, para sua família, para os seus amigos. Tempo de semear está no ar. Irmão Ireudo, o programa hoje está uma bênção. Sempre. Quem veio hoje? Estará louvando ao Senhor Felipe Mateus. E também no bate-papo, ele. Pastor Felipe Mateus, novamente. Isso. Vamos conversar um pouco o que é fazer a obra de Deus. Ele tem muito assunto para isso. Ministério grande aí, né? E ministrando a palavra de Deus, a nossa querida Luzia Alves, ao seu coração Deus tem uma palavra para você, não é isso, Alina? Então fique aí, convide seus parentes, amigos para assistir o programa, que hoje também você vai ser muito abençoado. Essa é a palavra do coração de Deus para o seu coração. Se o mundo te rejeita, Deus não faz assim. Vai além do pecado, muito além de ti. Sei que sua aparência é normal, mas o coração pra Deus é o principal. Não deixe o desprezo transformar teu hoje em final. Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que ele deixou. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. É resultado, não é consequência. Você não é um fruto qualquer. A árvore é mais forte que o vento. Receba, Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Aleluia! Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que ele deixou. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você. Supere a dor da rejeição. Estar aqui é uma questão de tempo. A trombeta vai tocar e você subirá. Você não é um fruto qualquer. A
como és e lhe chama como está, mas usa a graça pra te transformar. Há um plano para ti. O mundo não é seu lugar se ele não compreender. Deus não te rejeita. Seja alcançado pela glória de Deus. A presença de Deus inundando a sua casa, a presença de Deus inundando a tua família. Seja alcançado pela glória de Deus. É mais forte que o vento. Cristo te transforma em meio ao sofrimento. Glórias a Deus. Olá, queridos irmãos, amigos em Cristo. Hoje, com muita alegria, com muito prazer, estou recebendo aqui nosso querido pastor Felipe Mateus. Pastor Felipe, que prazer, que honra recebê-lo aqui. Muito obrigada, viu, por ter aceito o meu convite, o nosso convite. Eu estou muito feliz, né? E aproveito aqui para saudar a todos com a paz do Senhor. Confesso que já assisti vários programas e estar aqui hoje para mim é um momento muito satisfatório, muito alegre, ainda mais que estou falando com a nossa igreja em Castanhal, né? E várias pessoas que a gente admira. Então, eu estou muito feliz de estar entrando aí na sua casa nesse momento. Que bênção, né? Felipe faz parte de uma família assim, de muitos pastores, inclusive sobrinho do nosso querido pastor Carlos Oliveira. Beijo, meu tio. Um abraço. Meu marido está esperando o senhor para fazer aquela viagem. Felipe, em meio a tanto chamado na sua família, como é fazer a obra de Deus obedecendo o seu chamado? Irmã Celina, essa pergunta que a senhora me faz é muito interessante, porque a gente tem uma concepção de chamado muito atrelado com o ministério. E às vezes as pessoas pensam que o ministério é fazer aquilo que você gosta de fazer. E muitas das vezes o Senhor vai te desafiar a fazer aquilo que você mais teme. É fazer aquilo que você mais receia. Então, o ministério, atrelado à obediência ao chamado de Deus, é desafiador. Mas eu acho interessante porque a palavra nos assegura que nós sempre teremos o Consolador. Então, fazer e obedecer à voz de Deus, mesmo não sendo aquilo que você está habituado a fazer, como por exemplo, estar aqui falando no microfone, falando para as pessoas aqui, isso é muito agradável. Mas quem sabe o chamado que Deus tem para muitas pessoas que estão me ouvindo hoje não é nesse cenário tão favorável de pregação. Nós temos hoje muitos missionários que estão em ambientes tão desafiadores, estão em ambientes tão hostis, e isso é fazer o chamado de Deus, não fazer aquilo que você quer, mas fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu quero já liberar uma palavra de encorajamento para essa pessoa que está nos ouvindo, que está ali relutando em atender o chamado de Deus. Eu estou aqui sentindo a presença de Deus para te falar que Deus te chamou para fazer, e você não pode ter medo, porque Ele vai te ajudar em todos os detalhes. A mão do Senhor vai te levantar, vai te dirigir, vai te guiar, e o propósito de Deus, irmã Celina, vai acontecer na vida dessas pessoas, porque muitas vidas estão aguardando para serem alcançadas pela palavra que está dentro do teu coração. Deus já te deu a palavra, Deus já te deu a direção. Então fazer o chamado de Deus é obedecer, mesmo com medo. Felipe, em meio a tudo isso que você falou, a gente usa muito a fé. A fé, porque para muitos que estão nos ouvindo isso parece loucura. A pessoa, como você falou, não é só nesse cenário. Existem pessoas que deixam a sua família, vão para outro estado, vão para outro país, deixam tudo para obedecer o ID de Jesus. Isso realmente parece ser loucura? A fé é loucura. A fé é isso. E como que eu posso acreditar, como que eu posso não acreditar num Deus que guiou o povo no deserto, que abriu o mar,
que fez a água brotar da rocha, transformou a água ruim em água salubre, em água boa. Isso é fé. A fé é a loucura, mas é por meio da fé que Deus levanta homens simples para fazer, através do poder de Deus, coisas extraordinárias. Eu quero acreditar que no nosso campo missionário, que em todo o território, tanto nacional como exterior, Deus está fazendo muito mais obras poderosas do que já fez no passado, através desses homens que usaram essa fé que move o coração de Deus e move o coração dos homens para contribuir também. Fé, amor, prazer em fazer a obra do Senhor. Existem muitas vidas que estão aí sendo arraigadas mesmo por Satanás. E é uma responsabilidade nossa. Muito amor em nosso coração tem que ter para a gente libertar mesmo os cativos, aqueles que estão oprimidos e tão sedentos de ouvir a palavra de Deus, não é verdade? E o mais interessante é que a palavra ela não vai ser gerada. Ela já está dentro de nós. A Bíblia fala que fluirá rios de águas vivas. E esse rio que flui de dentro de nós é a água que essas almas estão sedentas para ouvir. Essas almas estão sedentas para ouvir o novo que Deus plantou dentro do nosso coração. Por isso que eu não me canso de pregar. Seja na TV, seja na rádio, na internet, por onde for, eu quero falar do amor desse Deus que salvou a minha família, que fez do meu pai, pastor Nazareno, um pastor, que é o meu maior exemplo. Eu tenho grandes exemplos na minha família, como o pastor Carlos, diácono Roberto, missionário Jailson, o pastor Lima. Eu tenho também vários exemplos fora, que é o meu pastor presidente também, o pastor Damião Ferreira. Tem o nosso pastor Olivar também, que não deixa de ser uma referência para mim, mesmo que esteja em outra igreja. São grandes homens que nos inspiram, mas hoje para mim a minha maior referência é meu pai, que é apaixonado por missões, apaixonado por almas. Ele se derrama nesse campo missionário e isso me inspira, porque as almas de fato, elas necessitam de um coração que tem amor por almas. Isso é muito lindo, eu acho isso tremendo, lindo demais. Felipe, eu sei que você já deixou aí uma palavra de incentivo, mas novamente, deixa algo para o nosso tempo é tão curto, né? O convite já está lançado para você voltar, viu? Volto. E traz o pastor Carlos. A palavra que eu quero deixar para você, independente da tua idade, eu quero lembrar de uma passagem que Deus vai encontrar com Ezequiel e vai falar para ele: Ezequiel, eu te escolhi como vigia, você tem que anunciar. Então eu quero falar para você que Deus não te esqueceu. Ele está indo agora na tua casa para dizer que Ele te escolheu. E a palavra já está na tua boca. Não cesse de pregar, a tempo e a fora de tempo. Porque o tempo do Senhor, o ano aceitável do Senhor está chegando. E nós não vamos morar aqui eternamente, né? Quem sabe nós vamos mudar para outros estados no Brasil, vamos mudar para o exterior. Mas essa não é a nossa morada. A nossa morada eterna é no céu. E é lá que nós nos encontraremos com o Senhor. E nós não vamos estar de mãos vazias. Nós vamos estar com as mãos cheias de boas obras. Glória a Deus. Felipe, eu passava o resto da tarde aqui conversando contigo. Também com você. Olha, que prazer, viu? Muito obrigado mesmo. Eu fui muito abençoada nesses minutos aqui que nós conversamos. Que o Senhor Jesus continue lhe usando, viu? Lhe abençoando onde quer que você pisar os seus pés, você seja canal, continue que você já é, canal de bênção, canal de Deus aqui nessa terra, libertando, salvando, curando. O Senhor lhe abençoe, viu? Muito obrigada Até mesmo. Breve. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui nesse programa, Tempo de Semear. Louvar a Deus pela vida do diácono Ireudo, irmã Celina, irmã Laude, irmão João Batista e toda a equipe que compõe esta tão grande obra. Estamos aqui para trazer uma palavra da parte do Senhor nosso Deus e é maravilhoso falar de Jesus. E nós vamos ler nesse momento aqui em Lucas capítulo 19. Vamos falar a respeito de um homem chamado Zaqueu. E eu convido você, se tiver uma Bíblia na sua casa, que você possa ler juntamente. Lucas capítulo 19 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Ele queria ver quem era Jesus,
mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Então, nós vamos aprender nesse momento algo muito importante que o Senhor Jesus nos ensina, através da sua gloriosa palavra. A palavra de Deus fala a respeito de Zaqueu. E a gente aprende que, com essa passagem bíblica, que Zaqueu era um homem e era rico. E esse homem trabalhava para o governo romano. E ele era um chefe, era uma liderança, era uma chefia. Ele tinha uma equipe que ele estava ali para direcionar ao trabalho. E a Bíblia diz que Zaqueu era rico, que Zaqueu trabalhava para o governo romano, que tinha uma equipe a seu serviço, mas nós lemos hoje que despertou no seu coração, na sua mente, um desejo de ver Jesus. Zaqueu desejou ver quem era Jesus. E quem sabe Mateus, que também trabalhou para o governo romano, também fazia parte, coletor de impostos, ele deixou também essa profissão e ele deixou e seguiu Jesus. Quem sabe alguém não foi dizer para Zaqueu: olha, Mateus saiu do trabalho, da equipe que cobrava impostos e agora foi seguir um homem chamado Jesus. Quem sabe Zaqueu não ouviu falar e ficou curioso. Como é que alguém que tinha algumas regalias, que trabalhava para o governo romano, que ganhava bastante dinheiro, tinha um cargo importante, agora larga tudo para ver Jesus? Quem sabe isso não despertou no coração de Zaqueu essa curiosidade? E a palavra de Deus diz que uma certa vez Jesus estava entrando em Jericó e a multidão seguia Jesus. E a Bíblia diz que Zaqueu desejou ver Jesus. Mas como Jesus estava cercado de uma grande multidão, Zaqueu era de pequena estatura, ele tem uma ideia de subir numa árvore. E ele sobe naquela árvore com a intenção de ver Jesus. E a Bíblia diz que Jesus entra em Jericó. E quando Jesus vai passando, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu ouviu Jesus chamando o seu nome. E Zaqueu atendeu, desceu daquela árvore e foi com Jesus até a sua residência. Aleluia. E a Bíblia diz que lá Jesus começou a conversar com Zaqueu. Jesus começou a fazer um culto dentro da casa de Zaqueu. E enquanto Jesus ministrava a palavra do reino, nasceu algo muito maravilhoso dentro do interior de Zaqueu. No íntimo de Zaqueu, Zaqueu começou a perceber que aquela vida que ele levava não era uma vida tão boa como ele pensava, não era a melhor escolha. E a Bíblia diz que ele, no meio daquela reunião que Jesus estava no seu lar, ele diz assim: Jesus, eu quero falar algo. Eu quero dizer para o Senhor que eu quero dar metade de tudo que eu tenho aos menos favorecidos, aos pobres, aos necessitados. E Zaqueu ainda diz assim: e se eu roubei, se eu extorqui alguém,
eu quero devolver 4 vezes mais. E a gente aprende aqui que naquele momento, naquela conversa com Jesus, Zaqueu ele foi trabalhado pela presença de Deus. E a gente aprende também que quando alguém se converte, esse alguém se torna honesto e generoso. Glória a Deus. Então Zaqueu era um homem tão rico, tão influente, mas Zaqueu precisava ter um encontro com Jesus. E como Jesus nunca foi em algum lugar porque não tinha nada para fazer, sempre que Jesus foi a algum lugar, porque Jesus tinha um propósito, um objetivo na vida de alguém. Jesus sabia que Zaqueu precisava ter um encontro com ele. E nesse momento também eu quero dizer para você que Jesus também, ele quer ter esse encontro conosco. Não só um encontro, um dia, 2 dias, ele quer ter esse encontro conosco todos os dias. O Espírito de Deus, ele deseja fazer morada na nossa vida. Jesus é maravilhoso e Jesus mudou a história daquele homem. E eu acho interessante, irmãos, aqui nessa passagem bíblica, que Zaqueu, ele diz que ele dá metade do que ele tem aos pobres, mas ele queria ir até com as pessoas que ele tinha extorquido e resolver suas pendências. Aqui nós entendemos que tem coisas que Deus faz milagrosamente em nossas vidas e tem coisas que Deus faz através de nós. Nós aprendemos que certas pendências, certas diferenças, certas divergências, muitas vezes a gente tem que chegar com alguém e se retratar para que nós possamos ficar em paz. Então Jesus muda a história desse homem, porque quem trabalhava para o governo romano eram pessoas que iam cobrar impostos e eles não estavam interessados se aquelas pessoas tinham condições de pagar ou não. Eles queriam encher seus cofres, eles queriam exercer bem seu papel de funcionário romano. Então eles cobravam além daquilo que era por direito e eles extorquiam, eles trabalhavam desonestamente. E Jesus muda a história deste homem chamado Zaqueu. E isso é muito maravilhoso, porque quando Jesus ele tem um encontro com as nossas vidas, o Senhor transforma dia após dia a nossa vida. Uma certa vez eu li algo que dizia assim, uma frase que dizia assim: todo lugar é comum até Jesus passar por lá. Então depois que Jesus chega na nossa vida, a nossa vida ela é transformada. Os nossos valores, nossos pensamentos, o nosso comportamento. E Zaqueu, ele se torna um homem honesto e generoso. E Deus espera isso de nós. Então Deus transforma aquela vida. E eu fico imaginando, irmãos, um homem de uma posição tão elevada, um homem que era reconhecido por muitas pessoas como um homem que tinha um cargo importante, agora subindo numa árvore para ver Jesus, para se encontrar com Jesus. Então Jesus faz coisas lindas na nossa vida. E eu quero dizer para você que Ele lhe ama. Jesus teve um encontro com Zaqueu entrando em Jericó, Zaqueu em cima de uma árvore. Não sei se você está agora ouvindo essa palavra num leito de um hospital. Não sei se você está passando um problema familiar, emocional, sentimental, financeiro. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a saída. Jesus é o nosso melhor amigo, é o nosso Pai, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. E Jesus tem a resposta para tudo o que nós precisamos e tem a solução. Então, assim como Zaqueu recebeu o convite de Jesus, aceitou Jesus na sua vida, na sua casa, que você também possa receber a presença desse Jesus. E a Bíblia diz que as pessoas ficaram olhando e dizendo assim: é Jesus comendo com os pecadores. Mas o Senhor veio para buscar e salvar o que se havia perdido. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, necessitados, para aqueles que precisam. Lá em Mateus capítulo 5, falando das bem-aventuranças, diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque o reino de Deus é dessas pessoas. Então, bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é aquelas pessoas que reconhecem que elas são dependentes de Deus, que elas não podem conseguir nada sem a ajuda de Deus, a eternidade sem a presença de Deus. Então, queridos, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, que Deus possa abençoar o seu local de trabalho, no nome do Senhor Jesus. E nós queremos, em nome de Jesus, fazer uma oração pela sua vida, pela sua família,
pela nossa cidade, pela nossa nação, porque a palavra de Deus diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós estamos declarando nesse momento e sempre que Brasil é de Jesus. Estamos declarando que Castanhal é do Senhor Jesus. Então nós vamos fazer uma oração. Que Deus te abençoe, que Deus te dê direcionamento, que Deus te dê vitória pelo poder do nome de Jesus. Querido Deus, nesse momento nós queremos, Pai, agradecer a Ti. Nós queremos engrandecer o Teu nome, porque o Senhor hoje falou conosco através da vida de um homem chamado Zaqueu, um homem rico, um homem de uma posição elevada na sociedade, mas que tinha um vazio existente na sua vida, Pai. E esse vazio, o dinheiro, o cargo, Senhor amado, as pessoas influentes que sentavam à sua mesa, não conseguia preencher. Somente a presença do Senhor foi capaz de trazer, Senhor amado, uma alegria na vida de Zaqueu. Senhor, e ainda que muito julgasse o teu encontro com Zaqueu, quantas pessoas, Pai, julgam, quantas pessoas criticam, quantas pessoas perseguem aqueles que o Senhor está fazendo uma grande obra, aqueles que estão sobre o teu olhar, sobre aos cuidados do Senhor. E eu quero nessa tarde, Pai, em nome do Senhor Jesus, orar, clamar ao Senhor por essa vida aflita, por essa vida angustiada, por essa vida, Senhor amado, que está passando um problema difícil, que está passando, Senhor amado, um processo, porque o Senhor nos chama e nos faz promessas. Mas, Senhor amado, diante da chamada e a promessa, o cumprimento tem um processo. E eu quero te pedir que o Senhor dê estrutura, dê equilíbrio, dê graça para todos aqueles que estão num processo, Pai, para que venham suportar o processo para viver o propósito de Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pelas famílias, nós oramos pelos casais, nós oramos pelos relacionamentos, para que haja respeito, amizade, companheirismo, verdade. Oramos pelos filhos, relacionamento dos pais com os filhos, que os filhos, Senhor amado, venham honrar seus pais, pois a Tua palavra diz, Senhor amado, que o filho deve honrar seus pais, porque é um mandamento do Senhor e ainda tem promessa, viver muito tempo e tudo e bem na vida desse filho, dessa filha. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, Pai, para que haja paz nessa família. O pai desempregado, o pai que precisa de uma porta de emprego, Senhor amado, para ganhar o pão de cada dia, para trazer para sua mesa, pagar suas contas em dias, assumir seus compromissos. Nós estamos orando, Pai, em nome de Jesus, Pai. Estamos orando, Senhor amado, por esse filho que está afastado dos teus caminhos, esse esposo, essa esposa, para que haja uma reconciliação com o Senhor, para que ouçam, Senhor, o Senhor chamando pelo nome, como chamou pelo nome de Zaqueu, e vá ao encontro de Jesus. Querido Deus, nós oramos em nome de Jesus pelas autoridades constituídas pelo Senhor na nossa cidade, para que em nome de Jesus, Pai, eles sejam usados pelo Senhor, eles dêem liberdade ao Teu Espírito Santo, para socorrer o órfão, a viúva, o necessitado e o estrangeiro, e abençoar, Senhor amado, esta cidade. Nós oramos, Pai, por essa cidade de Castanhal, nós oramos pela entrada e pela saída. Nós oramos, Senhor amado, para que haja paz nessa cidade. Nós oramos, Senhor amado, em nome de Jesus, para que haja livramento, Senhor, escape e proteção. Que o Senhor abençoe, Senhor amado, aquele que sai de manhã, Pai, para ganhar o pão de cada dia. Senhor amado, no seu veículo, a pé, com seus pertences, que ele saia em paz. Que eles possam, Senhor, exercer a sua função em paz e retornar ao seu lar em paz. Senhor amado, nós oramos pela nossa nação brasileira e nós ministramos que Brasil é de Jesus. Nós oramos em nome do Senhor Jesus para que haja paz nesta nação. Nós oramos porque a Tua palavra diz que nós devemos fazer orações, deprecações, intercessões e ações de graça por todos que estão em eminência, para que venhamos viver uma vida sossegada e tranquila, Pai. Nós oramos em nome de Jesus para que haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Senhor, abençoa as autoridades espirituais
nossos pastores, nossas lideranças. Continua abençoando a irmã Celina, sua família. Continua abençoando a irmã Laude, sua família. Diácono Ireu, de sua família. O obreiro João Batista e família, toda esta equipe, Pai, em nome de Jesus, Pai, o dono, Senhor amado dessa emissora, nós estamos orando para que o Senhor venha cuidar, direcionar. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de trazer, Senhor, a palavra do Senhor. Abençoa minha vida, minha casa, minha família, em nome de Jesus. Amém. O nome do Senhor é exaltado para sempre. Pelos séculos dos séculos, Ele é honrado pela sua igreja. E toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Imagine uma igreja, seu nome é Calvário. Imagine um pastor, ele mesmo é o pregador. Imagine um altar, e em cima do altar 2 ladrões do lado dele. E na hora da oferta, ele mesmo é o sacrifício. Imagino ele olhando, procurando seus discípulos e os amigos que disseram vou ao culto. Sumiram, sumiram, sumiram. Ninguém cantou sequer uma canção, mas ele foi a própria pregação. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu um único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia o pregador voltou. Por isso o culto do Calvário nunca terminou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. Silêncio nunca mais. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando toda essa igreja e o céu forem um só. O seu corpo foi o pão, o seu sangue foi o vinho. Sozinho construiu um único caminho. No auge da carreira de Jesus, ele realizou um culto lá na cruz. Quantos queriam vê-lo do madeiro descer? Quantos queriam ver o pregador morrer? E quando o seu coração parou, assim pensaram, o mestre fracassou. Mas ao terceiro dia a promessa se cumpriu, Jesus ressuscitou. O pregador voltou. O culto não tem fim. Ao brado do leão o inferno se calou. Judas se levantou e o adorou. A cada dia a glória cresce mais e ainda será maior quando toda essa igreja e o céu forem um só. Cante comigo. Sim, eu amo a mensagem da cruz.
chegando a hora, Ele vem. Irmão Ireudo, hoje tem muitos parabéns. Então nós vamos parabenizar esse povo, irmã Celina. Pastor José Maria, um grande abraço, feliz aniversário. Irmã Odélia, que Deus também te abençoe. Presbítero Harrison, Jesus continue lhe abençoando ricamente. Paula Vitória, que Deus fortaleça você grandemente. Também temos o irmão Edmilson Vieira, ele é esposo da irmã de uma colaboradora nossa, a irmã Maria Gomes, 79 anos. Irmão Edmilson, Jesus lhe abençoe, lhe cubra de bênção, lhe dê muita saúde. Muito bem, irmã Benedita, também receba o nosso abraço aqui do Tempo de Semear, tá? Isso, a Zenate ali do Tempo Central e também A irmã Iraci. do Tempo Central. A irmã Paula Vitória é supervisora do Jardim de Deus. Coisa Um grande boa. abraço, irmã Paula. Que Jesus abençoe e cubra todos vocês com muitas bênçãos. Povo de Deus, o nosso agradecimento ao Senhor Jesus, que é o nosso mantenedor principal. Obrigado a você, telespectador, que sempre conosco tem, com a sua audiência, feito o Tempo de Semear chegar bastante lugares. Obrigado a Polpas de Frutas Moura, obrigado ao Império Mídia, agradecemos a Sueli Buffet, lá no estado de Amapá. Agradecemos também a Top Lanches e cada irmã que individualmente tem colaborado conosco, a irmã Esperança, a irmã Domingas, a irmã Maria Gomes, sabe? O nosso tempo hoje é aqui um pouco corrido, mas nós não esquecemos de você. Pastor Sidnelson, irmão Icles Marque, que as mãos do Senhor estejam sobre vocês, abençoando de uma maneira extraordinária. E o Tempo de Semear é isso. Você que ainda não se inscreveu no nosso YouTube, no nosso canal, esse é o tempo, tá bom? Quer colaborar conosco com aquela oferta para que o Tempo de Semear continue avançando? Está aqui o QR Code, olha, pertinho aí. Tem o número do telefone e aquela quantia que você desejar no coração, colabore conosco. É isso. Deus abençoe sua vida. O programa está encerrando por hoje. Queremos agradecer todos vocês que estiveram aqui conosco. Que Jesus continue abençoando a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Aproveitando aqui, mandar um grande abraço para a nossa querida Ariela. A Ariela faz parte ali do Jardim de Deus, do Tempo Central. Ariela, eu sei que você está nos assistindo. Que Jesus continue abençoando a sua casa e toda a sua família. Gleiciane, um grande abraço, querida. Que Jesus abençoe a sua família, abençoe toda a sua casa e que Deus continue lhe usando aqui nessa terra. Um abraço também para a irmã Creuza, o Eliezer, a Marta, a Eliana, toda a família Teixeira ali, que Jesus continue abençoando. E tenha uma excelente semana, que Deus esteja com você, abençoando em tudo. Que as boas mãos do nosso Deus estejam sobre você e toda a sua casa. Tenham todos uma excelente semana.